Bom, olá a todos, meu nome é Roberto Argento, eu sou executivo para a América Latina da empresa Planview e a gente hoje aqui vai mostrar para vocês um pequeno aperitivo do que é o Planview Enterprise, que é o nosso principal software para gestão de portfólios. Se vocês estiverem olhando a tela agora, vocês vão ver todo o escopo da nossa aplicação. O Planview ele cobre desde a parte de entrada de novas demandas, de novas ideias, até acompanhar o resultado dos projetos, seja esse resultado um produto, uma nova aplicação ou um serviço. Tá? Então a ideia do Planview, como vocês podem ver nesse slide, ele trata toda a demanda, faz a gestão de demanda, faz toda a parte de planejamento, alinhando essas demandas à estratégia da organização, avaliando a sua capacidade de execução do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de recursos de negócios. E a partir dessas avaliações, você gera um roadmap de execução, ou seja, um plano de execução que vai ser acompanhado pelo próprio Planview. Então, você vai conseguir acompanhar a execução dos projetos, a execução financeira dos projetos, a execução física dos cronogramas dos projetos, toda a parte de gestão de recursos. Isso está o tempo inteiro, esse ciclo de planejamento e execução está o tempo inteiro interligado no próprio repositório da Planview. Tá? Vamos agora ver a ferramenta propriamente dita. Eu acho que nada melhor do que falar sobre o Planview é mostrar o software, mostrar uma interface que já foi premiada em 2013 e a gente vai falar um pouquinho sobre ela agora. O que vocês estão vendo na tela é o Planview Enterprise, que é a interface transacional, a interface do dia a dia, que as equipes, os gerentes, os executivos usam no seu dia a dia de trabalho. Eu estou logado na ferramenta como um executivo de portfólios. Vocês podem ver, eu tenho acesso a todas as opções de menu do software. Se eu estiver logado como um outro usuário, por exemplo, como um time ou apenas um gerente de projeto, essa interface vai se adequar ao perfil de cada um. Uma coisa muito interessante do Planview e que tem feito bastante sucesso com os nossos clientes é essa barra de ladrilhos. Tá? Se vocês olharem aqui, essa barra ela tem uma série de indicadores. Tá? Você vê números nessa barra que são indicadores. Por exemplo, eu rapidamente sei que nesse meu portfólio de projetos eu tenho 6 riscos ativos. Então, basta eu clicar nesse ladrilho, eu vou ter acesso nessa tela a todos os riscos do projeto. A grande vantagem dessa barra de ladrilhos é que ela é totalmente configurada pelo próprio usuário. A ideia é que o usuário possa, ele mesmo, configurar a sua barra, ou seja, ele mesmo possa adequar a sua interface ao que é mais importante para ele naquele momento dentro da organização. Vale ressaltar também que essa barra ela é configurada, como eu falei, independente de suporte da ferramenta, de área de tecnologia. Quer dizer, o próprio usuário pode criar seus próprios mosaicos ou seus próprios ladrilhos. Por exemplo, se eu quiser criar aqui um gráfico de pizza, do custo total do meu projeto, tá? Por exemplo, o project cost do meu projeto agrupado por linha de negócio, eu simplesmente apliquei, obviamente não tem corta. Quê? Não, tranquilo, pode. Tá. Então, se eu quiser, por exemplo, pelo custo, deixa eu ver se tem dados aqui antes de falar. Tem. Então, se eu quiser criar um gráfico, por exemplo, de pizza, do custo total do meu projeto, por exemplo, deixa eu pegar um campo custo estimado, agrupado por linhas de negócio, eu simplesmente criei um gráfico, eu mesmo, usuário. Tá? Se eu gostar desse gráfico, eu posso salvá-lo como um novo ladrilho, tá? E ele vai ficar disponível para os meus usos futuros. Tá? Se vocês olharem aqui em cima, ele está disponível para esse usuário. Quando eu voltar a usar, ele vai ter essa mesma funcionalidade. Então, essa interface de usuário, que foi motivo de a gente ter ganho um prêmio da Ventana Research em 2013, ela traz um negócio muito importante, que é a facilidade de uso.
ela faz com que, como eu já falei, cada usuário configure o PlanView para o seu próprio uso, para o seu próprio benefício. Qual é a consequência direta disso de um projeto de PPM, que gerar um projeto de mudança, que muda a cultura da organização? A consequência direta dessa facilidade de uso, desse valor da ferramenta para o próprio usuário, se chama adoção, que é um dos grandes riscos de projetos de PPM. É você fazer um projeto, comprar uma ferramenta, fazer um projeto de implantação lindíssimo, e depois as pessoas não usarem aquela ferramenta porque ela é difícil de usar, porque o processo ficou muito complicado, e as coisas acabam acontecendo por trás dos panos, nas planilhas antigas, e o PMO, a gestão de projetos corporativa, fica prejudicada por causa disso. Então, a facilidade de uso, a facilidade de configuração da interface para o seu próprio benefício, alavanca a adoção, facilita que as pessoas realmente usem a ferramenta no seu dia a dia. Bom, vamos falar um pouquinho mais das funcionalidades do PlanView, tá bom? A primeira funcionalidade que eu queria falar com vocês é sobre planejamento estratégico. Lembra que eu falei sobre gestão de demanda? A primeira coisa que a gente tem que fazer para avaliar a nossa demanda é verificar se essas demandas estão alinhadas com a estratégia da organização. Então, o PlanView tem um modo de funcionalidade que vocês estão vendo na tela agora, que é a capacidade de eu criar uma hierarquia estratégica, que no caso aqui, vocês estão vendo, eu tenho 4 níveis, eu tenho nível de empresa, missão, objetivo e estratégia de programa, 5 níveis, desculpa. Tenho 5 níveis que são totalmente configurados. Eu posso trocar isso para 3 níveis, eu posso implementar um balanço de scorecard, um BSC, essa hierarquia estratégica. Ela é totalmente configurada, assim como tudo no PlanView. Tá? E vocês vão ver que abaixo desse nível estratégico do programa eu tenho os meus projetos. Tá? Então, a ideia aqui, eu posso ter uma outra visão, eu posso ver, por exemplo, todos os meus objetivos, eu posso ter todas as missões e assim por diante. A ideia daqui é que eu consiga não só criar as estratégias, cadastrar as estratégias, fazer o acompanhamento financeiro de uma estratégia, de um programa, de uma missão. Então, é fazer um link completo, desde os níveis mais altos do planejamento estratégico até o nível de execução de cada projeto. Um outro conceito interessante que eu vou demonstrar agora no PlanView, também tem a ver com interface com o usuário e vale para todo o PlanView, é o conceito de conjunto de colunas. Vocês estão vendo que nessa tela só tem uma coluna sendo mostrada, mas aqui eu tenho um menu já de várias colunas que já foram pré-configuradas. Por exemplo, eu posso ver as minhas estratégias desde o ponto de vista de benefícios financeiros ano a ano. Tá? Então, eu tenho para cada ano os custos a receita projetada e o custo projetado para cada uma dos meus níveis estratégicos, até o nível de projeto. Tá? Esse conjunto de colunas ele pode ser, outra vez, totalmente configurado pelo próprio usuário. O usuário mesmo pode escolher qualquer atributo de uma estratégia, de um programa, etc., e fazer com que esse sistema, esse dado apareça num conjunto de colunas adequado. Então, aqui o que a gente está vendo eu tenho o meu planejamento estratégico da organização, no nível de hierarquias, tanto dos níveis como nos nomes totalmente configurados, e eu consigo associar meus projetos a esses níveis estratégicos. Tá? Bom, a partir de agora, a gente vai entrar na parte mais de execução dos meus projetos. Como é que a gente trata os meus projetos no dia a dia? Vamos, para facilitar a nossa visualização, simplesmente criar um projeto novo. Tem várias formas de criar um projeto novo, a parte mais fácil é vir aqui em novo e fazer a entrada de um novo projeto. Quando eu fizer a entrada de um novo projeto, eu vou estar entrando numa primeira tela que é totalmente configurada, onde eu vou dizer alguns dados desse projeto. Repara que esse projeto está sendo criado ainda com uma fase de request. Tá? Esse projeto ainda não é um projeto aprovado, você está entrando com uma solicitação de um novo projeto. Eu posso escolher uma unidade de negócio que vai executar esse projeto. Eu tenho um conceito aqui de favorito, eu vou criar esse projeto na área de e-commerce, tá bom? E vou dar o nome do projeto de PM Tools 2015, por exemplo, podia ser qualquer nome. Eu tenho um ID, eu tenho vários campos que eu preciso ou não preencher para esse projeto. Um campo muito interessante é esse tipo de projeto. Aqui eu tenho como se fosse uma biblioteca de tipo de projeto.
Essa biblioteca, nesse ambiente de demonstração, tem esses tipos, pesquisa, projetos estratégicos, projetos grandes, projetos waterfall, projetos ágeis. Esses tipos também são totalmente configurados numa implementação. O que determina o tipo de projeto? Quando eu escolho o tipo de projeto, tem uma coisa muito importante. Esse tipo de projeto vai definir basicamente 3 coisas a partir dessa tela, que é qual é o fluxo de criação e aprovação de um projeto. Então, se eu tiver um projeto muito simples, o fluxo de governança vai ser muito simples. Se for um projeto extremamente complexo, grande, muito caro, ele pode ter um fluxo extremamente com centenas de passos de dados, de entrada de dados, de documentos, de revisões e aprovação. Então, o tipo de projeto define qual é o tipo de workflow que esse projeto vai seguir a partir de aqui. Uma outra coisa importante que esse projeto define é qual é o modelo de acompanhamento financeiro dele. Eu tenho um sistema financeiro bastante sofisticado dentro do PlanView e ele pode ser configurado para cada tipo de projeto. Então, eu posso ter um tipo de projeto que tem simplesmente uma linha de custo associado, ou posso ter um projeto que tem um plano de contas entrando com custos de profissionais, benefícios de receita, benefícios de aumento de vendas, custos de profissionais por hora, tipo de profissionais, investimentos de capital, despesas, viagens com compra de equipamentos, compra de software. Então, a gente vai olhar um plano financeiro simples daqui a pouco. A terceira coisa que o tipo de projeto determina é qual é o template, qual é o template básico de planejamento desse projeto. Porque, na realidade, quando eu crio um projeto novo, eu já digo, se esse projeto é do tipo waterfall para TI, por exemplo, eu já venho com um cronograma pré-estabelecido, uma WBS pré-estabelecida, que vai ser simplesmente ajustada pelo gerente de projeto. Quando eu crio essa tela, dou continuo, a próxima tela já é fruto daquele fluxo de trabalho que eu falei que estava determinado pelo tipo de projeto. Aqui vale a pena ressaltar uma outra característica do PlanView. Se vocês olharem aqui à direita da tela, vocês vão olhar 4 parâmetros que são preenchidos pelo requisitante desse projeto. Tá? A resposta desses 4 parâmetros vai gerar automaticamente um score desse projeto. Tá? Quando eu der salvar essa tela, esse score vai ser calculado e a ideia desse score, esse score na verdade é um algoritmo que foi configurado para essa aplicação, que pode ser totalmente flexível, tá? E ele pode ter várias perguntas, ter uma quantidade muito grande de perguntas. A ideia aqui é você tentar gerar parâmetros que te ajudem na priorização de projetos. Tá? Então vamos lá, salvei esse projeto está criado, tá? Ele vai estar atualizado se eu entrar no meu portfólio de projetos, no portfólio de projetos de e-commerce, ele já deve estar criado lá, tá? Ele foi criado agora. Então vocês vão olhar aqui que eu já tenho esse projeto criado. Uma coisa interessante desse projeto, se eu for olhar detalhadamente ele, vocês vão ver qual é o ciclo de vida. Isso aqui são dados desse projeto que eu acabei de criar. Tá? Esses dados se eu tiver permissão, eu posso editar os dados que eu criei. Mas eu queria mostrar uma coisa para vocês que é o life cycle. O conceito life cycle é muito importante. Repara aqui que eu tenho o ciclo de vida que foi criado para esse projeto. E já tem alguns passos que foram criados. Tá? Você vê que tem os passos com um tiquezinho verde. Vai dizer que o Jim Harris, que é o usuário que eu estou logado, ele, no dia 19 de agosto, ele executou esse passo. É o dia que a gente está gravando esse vídeo. Tá? E vocês reparam que o próximo passo desse ciclo de vida, esse ciclo de vida é facilmente editado graficamente, você insere passos paralelos, passos adicionais, tem vários tipos de passos diferentes, mas só para demonstrar, o próximo passo que esse workflow está determinando é mandar para um outro usuário, que é o Charles, que é um cara financeiro, para criar o plano financeiro desse projeto. Então, se eu vier aqui e logar, sair do G. Harris e logar como o Charles Francis, tá? Que é o CFP, vocês vão ver que na barra de ladrilhos do Charles já aparece que ele tem 4 passos de workflow para executar. Se a gente clicar nesse ladrilho, vocês vão ver os 4 passos. Vocês vão ver que o último aqui é o criar o plano financeiro do PM Tools, do projeto que a gente acabou de criar.
Tá? Se eu clicar aqui, Charles, vocês vão ver que esse projeto esse aqui é o plano financeiro, o modelo que foi criado para esse tipo de projeto. Então eu posso começar a brincar aqui, né? Eu posso dizer o seguinte, ó, esse projeto vai me dar benefício de $500 mil, tá? Em 2015 e $1 milhão em 2016. Repara que eu estou trabalhando em dólar, mas a qualquer momento eu posso mudar a moeda. Tá? Na realidade, a ferramenta é a ferramenta multimoeda. Eu posso configurar quantas moedas eu quiser e trabalhar com taxas de conversão para eu poder ficar indo e voltando dessas moedas. Tá? Posso entrar custos em dólar, custos em reais, em euros, dependendo de cada linha que eu estou trabalhando aqui. Para o nosso exercício aqui, vamos incluir um profissional. Tá? Então, vamos dizer que esse projeto vai precisar de um engenheiro, por exemplo. Em setembro, eu vou precisar de um engenheiro em setembro, 2 engenheiros em outubro e 1 engenheiro em novembro. É um projeto de curto prazo. Repara que o próprio PlanView já mostrou para vocês o número de horas úteis que tem naquele mês, em cada um dos meses, que varia de um mês para o outro. Aqui, obviamente, está 352, porque são 2 engenheiros. Tá? E já calculou o custo desse profissional baseado num cartão de custo de engenheiro. Tá? Então, eu tenho já no PlanView os custos de cada profissional, de cada papel, nesse caso, para eu poder fazer essa estimativa de custo. Ao mesmo tempo que eu estou dizendo quanto é que vai custar esse projeto, eu estou dizendo para o PlanView que em setembro, outubro e novembro eu vou precisar de engenheiros. Tá? Eu não sei ainda quem vai ser o engenheiro, se vai ser o João, se vai ser a Maria, mas eu sei que eu vou precisar de um engenheiro. Então, isso me ajuda a organização a prever no futuro que tipo de profissionais ele vai precisar. E repare que eu não precisei entrar com detalhes de projeto, nada muito complexo. Eu simplesmente, com uma simples planilha financeira, eu já estou dizendo para a organização que eu vou precisar de 2 engenheiros em outubro de 2015. Eu podia entrar outros custos, tá? Vou botar um investimento errado aqui e salvar. Quando eu salvo, a ferramenta vai me perguntar, quando eu fechar, a ferramenta me pergunta se eu quero completar esse passo. E vocês vão ver, quando eu voltar para logar novamente, se eu voltar aqui com um Charles ainda, vocês vão ver que agora aquele ladrilho que mostrava 4 passos só tem 3 passos de execução, porque eu acabei de executar um deles. Bom, voltando para o Charles, para o Harris, que é o usuário que eu estava antigamente, eu quero mostrar mais 2 coisas importantes para vocês. A primeira delas é a capacidade de planejamento do PlanView. O que a gente acabou de fazer? A gente criou um projeto novo que está em fase de request e eu preciso saber se esse projeto tem condições de ser executado. Tá? Então, eu estou entrando numa tela que vai me dizer quais são os projetos que eu tenho para executar nesse portfólio. Tá? Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho um portfólio e eu tenho um orçamento de custos e tenho um objetivo de benefício. Tá? Repara que eu tenho 3 projetos novos que não estão ranqueados ainda. Tá? São projetos que eu criei recentemente, que ainda não foi tomada a decisão sobre eles. Eles estão sob análise. Aqui eu começo a fazer uma série de exercícios. Por exemplo, eu posso pedir para ele, o PlanView, por favor, ranqueia o meu projeto de acordo com aquele score que a gente falou lá atrás, com total score, de forma descendente. Quer dizer, eu quero que o maior score seja mais prioritário. Então, eu criei um ranking manual. Então, por acaso, meu novo projeto está em 8 e o projeto que a gente criou agora ficou em 5º lugar, tá? Porque ele não tem nota 8. Mas imagine que eu quero que ele seja o número 1, porque ele é um projeto mandatório. Então, eu simplesmente venho aqui, mudo ele para número 1, tá? E o PlanView recalculou o ranking de todos os projetos. Uma coisa interessante que tem nessa interface é que eu tenho 2 linhas vermelhas, uma vermelha e uma verde, que vocês veem aqui. Essas linhas são configuradas, mas na configuração que está aqui, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a linha vermelha quer dizer o seguinte, eu tenho dinheiro, orçamento do meu custo total até o projeto 9. Então, eu tenho orçamento para executar até o projeto 9. Mas para eu atingir os meus objetivos de receita, eu tenho que executar o projeto 10. Então, claramente, eu já tenho um problema aqui. Eu vou ter que mexer nos meus projetos, nas minhas aprovações, para conseguir realizar o melhor portfólio. Se eu entrar na próxima tela desse pequeno processo de negócio,
eu vou ver os projetos que eu tenho em cima da linha, que são os projetos que estão aprovados, e os projetos embaixo que estão ainda não sob análise. Eu posso ver, repara que tem o número 3 aqui, eu tenho 3 alertas nesse momento. O que são esses alertas? Eu estou com a versão em inglês aqui, mas podia estar em português, tá? Eu tenho dizendo o seguinte, eu tenho 22% acima do meu custo projetado, tá? Então estou gastando mais dinheiro e tenho problemas de recursos. A ideia dessa interface, tá, é você conseguir mexer. O que acontece se eu aprovar o PM Tools? Tá? Se eu aprovar o PM Tools, eu provavelmente vou mexer os meus alertas. Agora eu passei a ter só 1% a mais de custos acima, mas eu passo a ter 4 problemas de recursos. Tá? A ideia dessa interface é eu começar a ter um projeto aqui que me parece caro e é muito baixo de prioridade, esse projeto de manutenção. Se eu baixar para baixo, o que vai acontecer? Tá? Então eu começo a fazer vários exercícios para eu conseguir avaliar e chegar ao ótimo. Então eu faço aqui exercício do ponto de vista financeiro, eu posso fazer o mesmo exercício do ponto de vista de recursos. Tá? Vocês vão ver que eu tenho alguns campos em vermelhos aqui. O que esse vermelho está me dizendo? É que eu tenho um excesso de demanda de pesquisador júnior a partir de agosto de 2015. Tá? Eu posso, então, aumentar minha capacidade, contratar mais gente, eu posso mover esses projetos no tempo para resolver esses problemas. E no final, eu posso comparar os vários cenários que eu tenho, por exemplo, em função de quais são os projetos. Se vocês olharem aqui, eu estou olhando para os meus cenários criados, então eu tenho acima, todos os projetos estão aprovados em todos os cenários, os projetos estão aprovados que estão rejeitados em todos os cenários, e tem o meu trade-off, quer dizer, no projeto planejado atualmente, eu não aprovo o projeto de manutenção, que eu botei para análise, tá? E nos outros cenários eu aprovo os projetos, esse projeto. Então a ideia do planejamento é você fazer justamente todas as análises para você chegar ao final com a... Deixa eu mudar um cenário para ficar mais interessante. Eu criei isso, acho que foi no ABC. Ué, tá, então eu posso ter análises financeiras e análises de recursos para eu poder saber o que eu estou avaliando, ganhando com um cenário ou ganhando com outro cenário. Qual é o objetivo? O objetivo é que eu construa 2 ou 3 cenários para levar um comitê de aprovação que vão aprovar ou não esse cenário, fazer pequenas modificações. A partir do momento que um cenário foi aprovado, eu venho aqui e, por exemplo, vou no ABC e mando publicar esse cenário para execução. Ou seja, esse cenário, a partir de agora, vai ser o meu real. Todos os gerentes de projetos vão receber esses novos dados, essas novas informações. Para a gente fechar, eu gostaria de mostrar mais uma funcionalidade que eu acho muito importante no PlanView, que é a visão de recursos. Tá? Eu estou abrindo para vocês agora uma visão de todos os meus recursos organizacionais organizados por perfil. Desculpa, depois vocês cortam. Tá, então eu estou abrindo agora uma visão de todos os recursos organizacionais organizados por perfil. Então eu posso ver, por exemplo, que eu tenho um problema com meus business analistas. Tá? A linha vermelha, ela diz qual é a minha demanda. Tá? Deixa eu mudar a escala para meses, que eu acho que fica uma vista mais interessante. Então, a linha vermelha, eu tenho minha demanda. Vocês reparam que até agosto eu tenho problemas de demanda. Eu tenho o meu azul mais o cinza, que é meu uso projetado de recursos, está acima da minha capacidade. Tá? Desculpa, a linha vermelha é a capacidade. E aí eu posso analisar. Se eu fizer um drill down nos analistas, eu vou ver por perfil onde eu estou tendo problema. Tá? Está claro aqui que eu tenho problema. A Jennifer não está alocada. Mudar novamente a escala de tempo, que está em dias, botar para meses. Vocês vão ver que a Jennifer, eu não tenho problema na alocação dos dois recursos nesses meses. Tá? Porque eu não estou vendo todos os projetos, tá? Todas as aprovações. Além disso, eu tenho outros recursos que estão desse tipo, que estão sendo, que tem problema. Então, a ideia é eu poder ver para cada profissional, desde cada profissional, quais são os projetos que eles estão alocados. Tá? Então, por exemplo, eu sei que a Jennifer está alocada nesse projeto, que é o projeto do portal web, na fase de implementação. Depois ele tem essa outra 200 horas nessa atividade, depois ele vai ter 8 horas nesse mesmo projeto em outra fase.
E aqui em cima eu estou registrando que ela está de férias, ela tem 80 horas, ou seja, 2 semanas de férias, tá, que é o que a gente chama, que está em marrom aqui, que são atividades recorrentes. Então a ideia do PlanView é você conseguir ter uma visão bastante completa. Deixa eu olhar outro portfólio para MDIT, para vocês terem outros tipos de recursos. É vocês terem uma ideia bastante completa do uso dos recursos. Então o PlanView ele consegue dar para vocês uma visibilidade bastante detalhada de quando cada recurso está sendo usado, em que projeto que eles estão trabalhando, quando é que eu tenho problema de utilização, aqui eu tenho problema de utilização, percentual de utilização nos próximos 30 dias, eu tenho problema de timesheets que não foram aprovados, está vendo? O mesmo conceito de ladrilhos para recursos. Então, em resumo, o que a gente viu até agora? A gente viu o PlanView, planejamento estratégico, a parte de execução de projetos, a parte de planejamento de portfólio, priorização e a parte de recursos. Para finalizar, eu só gostaria de mostrar para vocês um cronograma. Quer dizer, eu acho que é interessante vocês verem como é que a gente faz a gestão de projetos, né? Claro, você como gerente de projetos, se você for um gerente de projeto, você pode ver, essa aqui é um cronograma que foi criado, que está bastante simples, tá? Deixa eu ver se tem outras fases aqui, tem, tá? Deixa eu mudar, então, vocês veem que a interface é muito parecida com o Microsoft Project, tá? Onde eu tenho a capacidade de criar novas tarefas, entrar com novas atividades, por exemplo, tá? Então eu criei essa atividade, ela está criando, onde é que ela está começando, está terminando aqui, tá? Eu posso capturar ela para gerar graficamente meus sucessores, tal. Então eu tenho toda a capacidade gráfica de gerenciamento dos meus projetos. Tá? Eu posso tratar como faço com o Project, trabalhar diretamente entrando com a duração, com os vários parâmetros de cada uma das atividades. Eu tenho acesso desculpa, fechei aqui. Eu tenho acesso a todos os parâmetros do meu projeto, tá? Exatamente como eu faço num project. Bom, para finalizar, eu gostaria de mostrar para vocês como é que a gente consegue gerenciar projetos no PlanView, como o gerente de projeto pode planejar e executar seu projeto. Então eu tenho aqui um cronograma normal de projeto, eu posso criar novas atividades, eu posso mover minhas atividades, tá? Recalcular o meu caminho crítico. Então, todas as funcionalidades de sucessores, capacidades, restrições, etc., são levadas em considerações no PlanView para calcular o cronograma. Eu posso criar não só sucessores e predecessores dentro do próprio projeto, mas também com entes fora desse projeto, outros projetos, atividades de outros projetos. Além disso, eu tenho todas as informações relativas a cada uma dessas atividades. Eu tenho quem está alocado para o projeto, predecessores, sucessores, eu posso ter uma lista de to-dos detalhada desse projeto, eu posso ter receitas e despesas. Então, o PlanView prescinde, não tem necessidade de ter uma outra ferramenta de gestão de projetos, o PlanView dá toda essa capacidade. Além disso, a gente tem uma interface bidirecional com o Microsoft Project, que é muito importante, porque a gente sabe que vários profissionais usam essa ferramenta. Bom, gente, queria agradecer a vocês, espero que vocês tenham aproveitado e desejo a todos um bom dia.